Saúdo a todos, irmãos e amigos, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nesta noite a postar mais um vídeo. Nós passamos dias sem postar, mas aqui vamos refletir na palavra de Deus nesta noite. E eu quero orar por você antes de ler essa palavra. Glorioso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Pai, venha, Senhor, operar em nossos corações e nossas vidas, esclarecer essas palavras para que possamos compreender. Revela, fala conosco através da Tua palavra, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Nesta noite, está de noite, vamos refletir na palavra de Deus, onde se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 1 e 2, que nos diz: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Meus amados e queridos irmãos, o Espírito Santo, ele aqui de uma maneira aberta e profeticamente nos revela algo importante, que nós devemos vigiar, nós devemos estar atentos sobre a apostasia dos últimos dias, dos últimos tempos. A palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo 24 e no versículo 12, vai nos dizer que o próprio Jesus, falando aos seus discípulos, dizendo assim, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E isso marcaria a apostasia. Pois apóstata só pode ser apóstata quando conhece a verdade e em seguida distorce a eficácia da verdade, criando doutrinas que não estão de acordo com essa palavra. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e no versículo 3, vem a nos dizer: ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado, ou seja, o homem da injustiça, que aqui vem a nos dizer, fala abertamente, é chamado de anticristo, conforme as cartas do apóstolo João, onde chama esse homem do pecado, o homem da iniquidade, de anticristo. Então, diante desse resultado aqui, nós podemos entender pela palavra de Deus acerca dessas coisas, em que o apóstata, a falsa doutrina, os falsos profetas, Jesus já havia alertado em Mateus no capítulo 24, que ninguém vos engane, porque haverá muitos falsos cristos e falsos profetas. E como identificar esses falsos profetas? Quando ele fala uma coisa que não cumpre, que não vem de Deus, ou então distorce a verdade da palavra, ou profetiza pelo seu próprio ego, pelo seu próprio interesse, ou pelo interesse das outras pessoas. Lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 8, se eu não me engano, Jesus, ele falando aos escribas, aos fariseus, aquelas pessoas, diz que eles eram filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. E o diabo, ele fala aquilo que lhe é próprio, então o que as pessoas desejam.
para si mesmos, para o seu próprio ego. Nós vemos diante dessa mensagem, diante dessa reflexão, o que Deus tem a nos dizer. Um alerta da parte de Deus para as nossas vidas. E, consequentemente, isso, nós vamos observar aqui mais outra passagem bíblica que desmascara esses apóstolos, que desmascara o falso evangelho. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, começando do versículo 1 até o versículo 4, que nos diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e às mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Paulo, ele exortou a Timóteo através desta palavra a continuar a pregar o verdadeiro evangelho contido nas Sagradas Escrituras, em vista de um grande aumento do mal que haveria de suceder, mas que esse evangelho precisava permanecer para combater a doutrina do anticristo. Como também nos dias de hoje vem nos remeter isto, nós devemos nos afastar de doutrinas vãs e voltarmos à verdade do Evangelho do Senhor, lutar a favor do reino de Deus. Nesses últimos dias estão sendo dias trabalhosos, conforme profetizado aqui nesta palavra. Estamos vendo o amor de muitos se esfriando. A teologia da prosperidade está cada dia aumentando o ego para si. O evangelho de hoje é mais o meu eu do que o próprio Deus. Nós estamos vivendo em alguns lugares a doutrina antropocêntrica, que é o culto ao ego humano. Será que Deus está recebendo essa essência, este louvor? Nós começamos a entender por intermédio das Escrituras Sagradas em relação a isso, onde Jesus, ele havia dito lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 17, que nos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, e assim sucessivamente. Nós podemos entender que a partir disso também haveria a apostasia, porque muitos iriam se infiltrar, muitos falsos profetas iriam se infiltrar no meio do povo, mas que o Espírito de Deus nos revela por meio das Sagradas Escrituras, para que nós venhamos a vigiar, porque o tempo está próximo. O espírito do anticristo, ele veio para enganar a muitos. A palavra nos diz que, se for possível, até os escolhidos, porque falarão coisas doces, mas por trás de si são perversas. Leva o homem a transgredir a verdade do Evangelho de Deus. O nosso Evangelho tem que ser um Evangelho cristocêntrico, que Cristo esteja no centro de todas as coisas, por meio dessa palavra. Que Deus venha esclarecer os nossos corações. São falsos mestres, são
doutores de leis erradas, inspirados por Satanás para enganar as pessoas. Então isso é um espírito enganador, que é a palavra de Deus assim nos fala. E que venhamos a observar a palavra de Deus, para que a promessa de Deus esteja sobre nossa vida, o Evangelho de Deus seja esclarecido aos nossos corações. Que esta palavra venha de encontro aos nossos corações. E assim vamos encerrar orando. Deus eterno Pai, estamos aqui gratos por esta oportunidade que Tu tens esclarecido através deste pequeno estudo. Que a Tua graça esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Se você curtiu aí esse estudo, dá um likezinho aí, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Valeu!